Os jogadores do Internacional folgaram nesta segunda-feira e se reapresentam na terça para dar início à preparação visando o jogo contra o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a direção do Internacional confirmou a negociação de Nonato, que sim, está vendido para o futebol búlgaro, rendendo um bom dinheiro para o Internacional. No gol, Daniel sofre um momento de instabilidade. Deu uma entrevista bastante tocante, mas nos bastidores se fala em sequência do goleiro e não se cogita a possibilidade de contratações para a próxima temporada, mesmo que alguns jogadores da posição tenham sido sondados. Alexandre Alemão é o principal destaque ofensivo do Internacional nos últimos jogos e algumas estatísticas deixam isso muito claro. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa segunda-feira. Eu começo falando sobre o dia que não teve treino. Foi folga. Os jogadores que retornaram de São Paulo na madrugada de domingo para segunda-feira descansaram ao longo de toda a segunda e se reapresentam na terça pela manhã. Obviamente que na terça a reapresentação está muito mais focada no ambiente, para manter o ambiente mobilizado, de preocupação também com o Daniel, que foi um goleiro que sentiu muito a falha do segundo gol da equipe do Corinthians no último fim de semana. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre isso na tarde dessa segunda-feira, onde eu relato a entrevista que o Daniel deu na zona mista para alguns colegas jornalistas, onde ele se mostra bastante abatido e ele, inclusive, tenta dar uma justificativa para as últimas falhas que ele teve. Então, olho na reapresentação a partir das 10 horas da manhã dessa terça-feira. E aí eu já coloco o primeiro assunto do vídeo, tá? Que é o que a gente conversa nos bastidores do Internacional. E ao longo dessa segunda-feira surgiram alguns nomes de goleiros que foram especulados, ou melhor, de goleiros que foram sondados pelo Internacional. O que levanta a pergunta: o Inter está procurando um goleiro titular para a próxima temporada? E a resposta que a gente tem nos bastidores é de que não. Mesmo que sim, se tenha sondado alguns goleiros, como por exemplo o João Paulo, que está tendo uma ótima temporada na equipe do Santos, e o Gatito Fernandes, um goleiro que é do Botafogo e que também há algum tempo tem o seu destaque lá no Botafogo. Primeira informação, sim, esses dois jogadores foram sondados pelo Internacional, pelo que os agentes dos atletas eles relatam e pelo que a gente tem de informação. Inclusive, essa história do Gatito Fernandes a gente já tinha noticiado há alguns meses, mas ela volta forte agora, exatamente pela instabilidade também que o Daniel vem apresentando. O Daniel vem falhando principalmente nos momentos decisivos e se levanta a chance, olha, será que o Inter não vai querer contratar nenhum goleiro para a próxima temporada, um goleiro mais confiável? Mas no que a gente apura, não. Então, Tiger, por que sondou? A explicação que a gente ouve é a seguinte: o Inter sonda goleiros até por uma precaução, porque se tem a possibilidade de que algum goleiro seja vendido. O Daniel, o Kehler, é só a gente pegar que antes do jogo contra a equipe do Corinthians, o Daniel havia sido eleito o melhor goleiro do mês de agosto. Então é um goleiro que tem lá a sua valorização no mercado. E como o Inter projeta, ou o Inter trabalha para que esses goleiros possam ir bem e eventualmente eles possam ser vendidos, o Inter precisa ter ali um mapeamento do mercado, quais goleiros interessam, quais perfis interessam ao Internacional, quanto que custam esses goleiros, e o Inter faz esse mapeamento através de sondagens. É essa a explicação que a gente recebeu para esses contatos com os goleiros, mas não existe, ao que tudo indica, pelo que se afirma nos bastidores, hoje o interesse de trocar de goleiro titular pensando na próxima temporada, tá? Pelo menos é essa a explicação que o Inter dá no momento. Daniel, titular absoluto no próximo sábado contra o Cuiabá, nem pensem em mudança, pelo menos por enquanto, tá? Vamos falar também sobre Alexandre Alemão e uma notícia, uma estatística que saiu no SofaScore ao longo dessa segunda-feira, tá? O Alemão ele foi um dos destaques do Internacional na partida contra o Corinthians. Ele fez o gol que abriu o placar aos 40 segundos de jogo, e aí os números do Alemão no campeonato mostram
que ele é uma das principais armas ofensivas do Internacional. 22 jogos já na temporada, sendo 10 como titular. 6 gols e 3 assistências. Ele precisa de 120 minutos para participar de um gol. 25 chutes, sendo que 15 foram no gol. 46 dribles certos de 56 tentados. E uma nota no SofaScore através dos índices dele de 7.03. 24 anos o alemão e é o líder em gols e em participações em gols do Inter no Campeonato Brasileiro. Ele não só é o artilheiro do Inter no Brasileirão, mas ele é o jogador que mais participa de gols. Gente, o alemão de 24 anos é titular absoluto hoje do Internacional. E é um cara que começa a ganhar um destaque para mudar de patamar. Já mudou de patamar com certeza, mas ele está cada vez mais atingindo um patamar alto. Olho no alemão. É um cara que está sendo diferenciado nos jogos e esses números também evidenciam um pouco isso. O Inter oficializou nessa segunda-feira a negociação do Nonato para o Ludogorets, da Bulgária. O Inter, inclusive, lançou uma nota agradecendo ao Fluminense pela transparência do clube carioca. Aliás, o Nonato estava por empréstimo ao Fluminense e aí o Inter tinha uma cláusula que caso chegasse uma proposta da Europa venderia o jogador. Foi o que aconteceu agora para o Ludogorets. O próprio jogador queria sair do Fluminense e ir para o Ludogorets. 12 milhões de reais a negociação, o Inter tem 50%, fica com 6 milhões de reais. O Nonato já está na Bulgária e se apresenta ao Ludogorets já nos próximos dias e já treina para poder entrar em campo. Inclusive o Ludogorets joga ao longo dessa semana também a Champions League. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Antes disso, eu quero convidar vocês a participarem do grupo VIP do A Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, uma mentoria para você melhorar o seu rendimento nas apostas esportivas, sorteios semanais como bonés do A Dupla, camisetas da camisaria do torcedor como essa aqui, ó, que eu vou mostrar, da seleção inglesa do Henderson, número 8, baita jogador, e também ingressos, free bets, que são sorteados por lá. Essa terça-feira é de Champions. Por exemplo, o Celtic recebe em Glasgow o Real Madrid. Odd do Celtic 4.75, empate 4.33, odd do Real Madrid 1.66. Mas o grande jogo é Paris Saint-Germain e Juventus. Jogo esse que acontece na quarta-feira. E aí 1.35 é a odd do Paris Saint-Germain e 8 é a odd do Juventus. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!